Esse é o podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça, uma iniciativa do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Cerrado Piauiense, em cumprimento ao projeto extensionista curricular 2, produzido pelos alunos do segundo bloco do curso Bacharelado em Direito pela Faculdade Cerrado Piauiense, apresentado pelas equipes da turma sob a supervisão e direção do professor Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da Faculdade Cerrado Piauiense. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal do YouTube da Faculdade Cerrado Piauiense e pelas ondas do rádio Educativa Cerrado FM 92.1 e pela internet no site tudoradio.com.br. O podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça traz informações sobre as atribuições do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e da Segurança Pública, dando visibilidade à defesa dos direitos do cidadão, discutindo questões jurídicas relevantes, de direitos fundamentais e outros relativos à cidadania, destacando as dimensões de exercício dos direitos e o acesso à justiça. Este programa leva até você informações, conhecimentos, cultura e dicas sobre o direito dos cidadãos. Neste episódio, falaremos sobre o Juizado Especial Civil e Criminal e o Juizado Especial da Fazenda Pública. Este programa é comandado pelos acadêmicos Abidiel Batista, Brenda Rocha de Oliveira e Thaís Dias Mascarenhas. Teremos a participação ilustre da excelentíssima senhora doutora juíza titular do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Corrente, a doutora Mária Rúbia da Costa Soares, no qual falaremos um pouco sobre o juizado e um pouco também sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Doutora Mária Rúbia, gostaria que falasse um pouco como que iniciou a sua carreira, há quanto tempo está à frente do juizado. Boa tarde a todos, foi um prazer. Boa tarde, professor Cristiano. Obrigado a vocês, alunos. Antes de tudo, eu também quero cumprimentar os ouvintes, né? Esse programa vai passar em rádios, né? E ao público em geral que vão ter a oportunidade de nos ouvir. Primeiramente, eu queria parabenizar a iniciativa, né, da Faculdade Cerrado, no sentido de proporcionar para vocês o conhecimento daquilo que realmente existe na comarca, né? E o juizado é uma fatia do que tem aqui do Poder Judiciário. Eu costumo dizer, porque eu já estou aqui há 12 anos à frente do Juizado Especial de Corrente, Piauí, que era Juizado Civil Criminal e recentemente passou também e da Fazenda Pública, que eu fico extremamente feliz. São muitos estagiários que já passaram conosco, que todos passam de primeira vez no exame da OAB, às vezes ainda antes de concluir, muita gente, inclusive do Cerrado. Eu sempre costumo dizer que os meninos aqui saem realmente muito preparados. Eu conheço já muito de vocês aqui que tiveram conosco, são 12 anos, né? Estou à frente, né, com esse tempo aí que eu já falei anteriormente, e fazendo o que eu gosto. Gosto muito de fazer o juizado, porque é uma coisa, como eu disse aí antes da gente estar aqui ao vivo, tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu caráter, com a minha formação doméstica, familiar, cristã, de ser uma justiça mais leve, né? Onde a gente, seguindo, né, os próprios princípios que norteiam o juizado, que é o da simplicidade, a oralidade, termina sendo uma justiça mais célere, termina sendo que você vai vendo uma efetividade em relação ao andamento, é bem mais rápido tudo. Então, assim, primeiramente, nós iniciamos aqui quando eu cheguei, a nossa estrutura física era muito bem muito caótica, muito pouquíssimos funcionários, era uma casa pequena, alugada, e graças a Deus nós já estamos, se eu não me engano, há 5, 6 anos aproximadamente aqui nesse prédio, que nós temos uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que não deixa a desejar nenhuma outra cidade do estado do Piauí e até fora do nosso estado, né? As estruturas físicas são maravilhosas. Vocês tiveram já a oportunidade de andar aqui, conhece toda a instalação do fórum,
Não, pois vocês estão convidadas e vão ter a oportunidade de conhecer, porque o nosso auditório é muito bom, a gente cede, né, para que alguns eventos ligados à área jurídica, né, ou à OAB, Ministério Público, Defensoria, a gente tem feito isso. Então, assim, eu tenho 35 anos de carreira como magistrada, né? Eu formei, sou bem antiguinha, eu formei em 1980, mas eu passei quase 10 anos que não exercia a profissão de advocacia. Eu tinha uma assessoria jurídica, mas era uma assessoria muito mais ligada à parte social, que talvez isso, sem nem pensar que eu iria seguir para a magistratura, me deu um suporte muito bom do social, do humano, para que você tenha mais, socialize mais as relações entre as partes, sabe? E a empatia, uma série de coisas que eu tenho certeza que ajudaram muito para o exercício na magistratura, mas, sobretudo, trabalhando com juizado, né? Então, aqui eu cheguei novamente, né? Estou há 12 anos. Antes andei em várias comarcas. A minha primeira comarca como titular foi Porto, ali na região norte, aquele Barros segue, Nossa Senhora dos Remédios, Porto. Como titular, passei 4 anos, depois 5 anos em Batalha, na mesma direção. E, posteriormente, São Raimundo Nonato, onde eu passei 6 anos e meio, estou aqui há 12, quer dizer, eu vou fazer 35 anos na magistratura, mas antes não tive experiência como advogado, não advoguei. Quer dizer, essa assessoria foi que me deu, porque a exigência para o concurso de que você tem experiência, né, e que jurídica, que essa me deu direito, né, para que eu pudesse fazer. Interessante que, pelo fato, mesmo sem ter advogado, eu entendo tanto, sabe, o doutor Cristiano, ele é testemunha disso, eu tenho, em relação ao advogado, um respeito que eu sou obrigada a ter, mas, sobretudo, eu procuro. Tipo assim, nós somos todos iguais, é um tripé, é o Ministério Público, é o advogado, nós estamos no mesmo nível de igualdade, apenas com atribuições diferentes, né? Por incrível que pareça, mesmo se eu ter sentido as dores, a dificuldade que tiveram no decorrer da carreira, eu sempre me identifiquei, né, com eles. Atualmente, inclusive, doutor Avelino é nosso conciliador e é presidente da UAB, teve anteriormente o doutor Ismael, e com todos eles. Eu acho que depois que eu tive aqui, deve ter sido já a quarta direção, acho que eu já convivi com 4 diretores da UAB. Mas, enfim, então, falar da lei, né, falar de juizado especial, civil e criminal e agora da Fazenda Pública. Eu acho que era um anseio que já vem, acho não, eu tenho certeza, de muito tempo, que foi criado anteriormente o juizado de pequenas causas. Ainda hoje as pessoas ainda dizem, lá no pequenas causas, ficou, né? Porque pequenas causas, porque realmente a gente vai se ater às causas no crime de menor potencial ofensivo, dos crimes que têm o máximo de pena que chega a 2 anos, possível às questões menos complexas, né? Então, essa lei nossa foi criada em 1995, a Lei 9.099/95, mais precisamente no dia 26 de setembro, e foi justamente com essa necessidade de agilizar o andamento dos processos, quer seja civil, quer seja criminal, porque os tribunais, as varas, abarrotados de serviço, eles disse, não, vamos tentar ver se esses crimes menores a gente separa para que os maiores, os mais graves, que já vivem assoberbados, principalmente no sentido de coisas simples, né, propriamente dita, mas assim também vai até no crime, os carcerados, a superlotação dos presídios, né, que às vezes a pessoa usava até aquele termo, um ladrão de galinha está lá preso não sei quanto tempo, né, e assim, furto famélico, a pessoa furtou uma bobagem, está lá preso misturado com os outros presos de penas maiores, quer dizer, tudo isso foram questões que os legisladores
pensaram para que isso acontecesse. E eu acredito que a gente tem tido êxito sobre isso. Não obstante, a gente sentia, né? E eu acho que eu poderia até dizer assim, ah, não, a doutora Mara não deveria falar isso, eu falo. Porque quando surgiu, era como se fosse uma justiça menor, sabe? Os próprios colegas, muita gente não queria fazer juizado porque se achava uma justiça menor, menos prestigiada, quando, na verdade, o próprio Estado do Piauí deu lições, porque nós temos vários desembargadores que advieram do juizado, inclusive excelentes magistrados. Tu lembra o Pedro Bacedo, o Dourado? Eu tive uns 4 de juizado, né? Então, assim, a gente aqui no juizado funciona mais ou menos assim. Primeiro que a gente funciona o dia inteiro, né? A gente, são os 2 expedientes. A gente tinha, antigamente, eu comecei ainda nos processos físicos, hoje tudo já tinha o Projude anteriormente, o programa agora PJE, mesmo sabendo que a gente tinha dificuldade com o Projude, tem com o PJE, sai fora do ar e tudo, mas nada muito melhor do que foi anteriormente, que era no papel, escrito, e, enfim. Você pode despachar, dar entrada onde você está e tudo. Os processos podem vir da defensoria, que assiste as pessoas carentes, como podem vir dos escritórios de advocacia, que a pessoa procura o advogado e vem até nós, como também as pessoas às vezes vêm diretamente aqui na secretaria, a gente recebe por termo. Antes a gente fazia muito mais, porque a defensoria, querendo ou não, se estruturou um pouco melhor também, diante das dificuldades que foram diminuindo, baixou um pouco, mas vinha muito para eles se apresentavam na própria secretaria, a gente recebia por termo e já ia marcar a audiência. No cível, a audiência ela é marcada porque a lei também prevê audiência de conciliação e a gente faz uma, né, audiência de conciliação, instrução e julgamento. Anteriormente era só audiência de conciliação, tentava a conciliação, aí vinha para a secretaria para a gente marcar audiência de instrução. Com a continuação, nós estamos vendo que por termos muito pouco funcionário na secretaria, perdia muito tempo essa ida e vinda. Aí a gente decidiu fazer a audiência una, não só pelo trabalho de ir e voltar, mas, sobretudo, por conta da demanda. A nossa demanda, também tudo isso é um processo que vai mudando, mas a grande maioria era de empréstimos consignados e que dificilmente tinha acordo. Então, se a gente vai, já sabe que dificilmente tem acordo, para que marcar só audiência de conciliação? Não, a gente marca a audiência una, tenta a conciliação, não havendo, passa para a instrução. Obviamente que isso, quando as partes são intimadas, estão sabendo que a audiência é una e que as provas, como a lei manda, têm que ser produzidas em audiência. Tudo tem que ser trazido em audiência. Se tem testemunha, traz para a audiência e tudo. Se precisa de mais vagar, se precisa de uma perícia, se precisa de uma coisa a mais, a lei prevê que a gente pode fazer. Não obstante, a gente passa até uma causa de maior complexidade. E se é de maior complexidade, sai da nossa alçada, da nossa competência. Não é isso? O próprio Código de Processo Civil ele já veio com essa modificação da obrigatoriedade da gente tentar conciliar, inclusive, qualquer fase, né? E ainda mais juizado. Então, assim, a gente tenta, não tenta, a gente parte para a instrução. Normalmente, as decisões, inclusive, às vezes são dadas na própria audiência, né? E vem a parte criminal. A parte criminal, os BOs, né, os boletins de ocorrência, os TCOs, termos circunstanciados, são feitos lá na delegacia, a parte chega e tudo, eles ouvem vítima, o suposto autor do fato, que a gente não chama nem de réu, né, enfim, uma ação que ainda vai começar. Quer dizer, chega na polícia e lá é feito o TCO, que são remetidos para cá. Ao chegar, entra em pauta para julgamento,
Normalmente, a gente consegue, porque, por exemplo, a parte criminal é necessário, mesmo sendo crimes menores, que o Ministério Público tenha participação. Então, ele acumula a parte criminal daqui, a parte criminal da Vara Única e ainda Avelino Lopes. Então, assim, se isso não ocorresse, do TCO, a gente já fazia audiência, entendeu? Só que há essa necessidade, quer dizer, a informalidade é tão grande, e a simplicidade, que aí, às vezes a pessoa mora numa rua, endereço e tudo, não sabe onde, fica perto de quê? Da mercearia do seu fulano, não sei de quê, tu tá entendendo? Não tem número, entendeu? Inclusive, a gente já vem fazendo há muito tempo intimações via WhatsApp, a pessoa dá o WhatsApp, às vezes não tem celular, dá do vizinho, você está entendendo? Enfim, voltando para a parte criminal, né, do TCO, a gente lembrar, né, que não tem prisão em flagrante, não tem fiança, e por conta de não ter, que a lei veda isso aí, eles fazem um termo que a parte assina, se comprometendo a comparecer ao juizado para ser ouvido. É esse comprometimento de comparecer que a lei se baseou para que não tivesse prisão nem fiança. E aí eles vêm até aqui e a gente já pega, a gente elabora a nossa pauta e ele já sai aqui sabendo o dia da audiência. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Juizado Especial Civil e Criminal, qual a sua função social. O juizado, né, que foi criado pela lei que nós citamos, veio muito com esse foco social, porque são crimes menores que não pagam custas, as partes não pagam custas na parte civil, né? E na parte criminal, não necessariamente é necessário que você, apesar da ampla defesa e do contraditório, a gente tenha defensoria para que possam representá-los. Muitos advogados aqui nos ajudou muito quando a gente tinha dificuldade com a defensoria de defensores, de aceitarem ser defensores dativos, né? Então, assim, essa parte de pegar as pessoas mais carentes, né, com menor poder aquisitivo, não são crimes maiores, que com certeza são procuram os grandes escritórios, né? Somente parte criminal e tudo, né? Então, como não tem uma prisão propriamente dita, né? E nem fiança, as pessoas nos procuram justamente por isso, causas menores que não vão pagar custos, querendo ou não, custos, a justiça é muito cara, a nossa justiça brasileira, a nossa justiça piauiense. Há casos em que é cobrado os custos? Não se paga, aqui não paga custos, né? Não tem custos Então, processuais. se ocorrer, se uma ação que precisa subir de recursos, para Pronto, você tocou num ponto importante. Porque no decorrer do processo, né, tanto na parte civil, no juizado civil, como na criminal, o único recurso que nós temos aqui no juizado é o recurso inominado, né? E a gente, para recorrer a parte, paga custas. Antes, não, para entrar com a ação não tem custo. Não obstante, se a parte comprova que não tem condições de pagar, que é pobre na forma da lei, que a gente sabe como o que é ser pobre na forma da lei, quer dizer, tirando para o sustento, para pagar honorários, ela vai fazer falta no próprio sustento. Então, há previsão de que se possa deferir para recorrer para o tribunal sem pagar custas. gostaria que a senhora falasse um pouco de que forma que o juizado é organizado. Porque tem a parte civil, tem a parte criminal, também a questão da fazenda pública, né, que foi incluída recentemente. É, a gente falou até agora, né? Antes a gente não tinha tocado, foi bom ir na sequência que existe, né? O juiz togado, que sou eu, que é formada, concursada, e existe os juízes leigos e conciliadores, né? No caso aqui nós tivemos menos, era um e um, mas há algum tempo nós temos dois
no caso agora, mais precisamente, a juíza é mulher, as duas leigas são mulheres, juíza é leiga, e temos apenas um homem, está vago o cargo de conciliador, temos apenas um conciliador. A parte criminal, só quem atua na parte criminal é o juiz togado, né? Juiz togado com o Ministério Público, e nas cíveis é os juízes leigos e os conciliadores, né? Tem comarcas e tem estado, porque cada estado tem sua lei de organização judiciária, que permite que leigo, que conciliador faça essa proposta de transação e tudo, mas a instrução do processo, se seguir, né, porque as fases, por exemplo, no crime, a gente falou no processo civil, que vem a audiência de conciliação, que a gente faz a UNA, conciliação, instrução e julgamento, e no crime a audiência inicial preliminar. Nessa audiência preliminar, a gente tenta ver se as partes se conciliam, né, no crime, e, às vezes, as partes se conciliam sem precisar de passar à frente na composição de dano. Se concilia como? Às vezes é uma briga, uma lesão corporal muito simples, foi excesso de bebida, às vezes são compadres, são irmãos. Não, doutor, isso aconteceu porque a gente estava exaltado, mas a gente é amigo e tudo. Então, a gente quer que pare aqui, a gente não quer que prossiga. E aí a gente coloca no termo e, consequentemente, a parte, a vítima, renuncia o direito de representação e encerra o processo. Às vezes a pessoa diz, não, foi uma coisa de somente importância e tudo, mas eu gastei, teve o ferimento, teve o desconforto de invadir minha casa e tal. Então, assim, eu gostaria que fosse feito um pagamento aí de uma composição do dano. Eu gastei tanto aqui de remédio e tudo, e como os princípios, né, que a gente falou anteriormente, norteia o juizado dessa informalidade e de ser tudo resolvido em audiência, ela lá não vai ter os comprovantes do remédio que gastou, mas tem o exame de corpo de delito que a gente vê que foi atendido e tudo. Sim, o que foi que seu gastou? Ah, eu tomei remédio tal e tal e tal. A gente está falando de conciliação. Aí a pessoa diz, então tá, quanto é que você quer? X. Aí a parte aceita, paga e tudo também encerra. O processo para, né? Aí a pessoa diz, não, doutor, é o seguinte, eu quero que processe, porque basta que a parte, não precisa oferecer uma representação por escrito, basta que a parte manifeste interesse que o processo siga e a gente vai encaminhar o processo. Se o Ministério Público estiver presente, a gente já faz a proposta de transação, porque é o Ministério Público que faz a proposta da transação penal, e aceitando que, normalmente, o que se faz, que a lei prevê, é a questão da prestação de serviço à comunidade, né? Ou doação em pecúnia, pena pecuniária para destinar para algum órgão que a gente tem aqui relacionado, desde o Conselho Tutelar, CRAS e vários outros, né? Que a gente tem aqui a relação, às vezes, inclusive para a própria delegacia, o comando do batalhão, a gente já tem feito, né? O batalhão, inclusive, fez salas. Vocês já visitaram o batalhão? Eles conseguiram fazer até sala de um auditório, né? Muito interessante com essas transações que a gente encaminha para lá. São feitas prestação de contas do que eles recebem aqui com a gente, é tudo anexado no processo, sobre a supervisão do Ministério Público, que é o Ministério Público que propõe, né? A gente só passa para a parte, mas é o Ministério Público que propõe. Ou seja, é o fiscal da lei, né? Então, assim, e normalmente durante esses 12 anos, sinceramente, se a gente já teve umas 15 instruções durante, eu acho que foram muitas. Você acredita? Às vezes as pessoas aceitam uma proposta de transação penal e no decorrer a gente dá às vezes prazo, divide, né? Porque a gente sabe que o poder aquisitivo é muito pequeno. Por exemplo, é uma cidade que não tem assim órgãos públicos que a gente possa, né, com facilidade introduzir para que tenha um acompanhamento, para fazer relatório, quer dizer, as pessoas vão perder tempo dos órgãos para fazer isso. Então, normalmente as pessoas aceitam mais
a pena pecuniária, que destina, ou então cesta de alimento, que também a gente faz a mesma destinação, né, para os órgãos. E aí, sim, na instrução, se não aceita a proposta feita pelo Ministério Público de transação penal, que são essas que eu falei, né, de prestação de serviço à comunidade ou pecuniária, o Ministério Público, tendo elementos, ele oferece a denúncia, porque até então não tem nada. Até com a aceitação da proposta de transação penal, ele não tem nada a mais na justiça, falando de processo propriamente dito. Se ele precisar, aceitando a proposta, o processo encerra, a gente, inclusive, coloca no termo, né, que o processo aceita e paga a proposta de transação feita, o processo se encerra e eu determino o arquivamento. Apenas com aquelas ressalvas que a gente falou anteriormente, de que a parte não pode ter esse benefício durante o prazo de 5 anos, e que, precisando, né, de uma certidão para ver os antecedentes, o nome está limpo, não é isso? Gostaria que a senhora falasse um pouco de quais ações que podem ser movidas pelo juizado. A gente entende que tem uma restrição de tipos de ações que devem ser movidas pelo juizado. O tempo urge e é curto, né, para a gente falar, mas são os crimes na área civil, né, de menor complexidade, que tem a violação de domicílio, lesão corporal simples, injúria, difamação, vias de fato. São esses crimes menores em que a pena, quer dizer, o que limita, né, é que a pena seja normalmente é um mês, até 2 anos, que vá até 2 anos. Até 2 anos a competência é do juizado no crime. E no civil são também listados na lei, são os crimes de menor, aliás, são as causas de menor complexidade, né? Que são essas questões, né, de briga de vizinho, digamos assim, de violar, né, de a casa, de ameaçar, né, dano, porque o dano ele é criminal, mas ele é também um dano civil, né, os danos morais, né, que a gente tem muito, porque às vezes tem a parte criminal do dano crime e o dano moral, quer dizer, nas duas searas, tanto civil como criminal. A lei 998 relaciona tudo, que me pegaram de surpresa, não tem como eu decorar, é a mesma coisa que a gente decorar artigo. Verdade. Quando recorrer ao JEC, que é o Juizado Especial Civil, a gente falar para as pessoas que estão ouvindo em que casos que eles devem buscar o juizado. Sim, mas aí essa tua pergunta, ela vem mais ou menos a mesma questão que ela perguntou, quais eram as causas, né? Sim. Então, assim, recorrer ao JEC, vocês, inclusive, tem muita gente que vem aqui e não vem fazer entrar com processo nenhum. Vem muito mais para aconselhamento, vai muito mais para informações, porque você há de convir que se a gente tem dificuldade, né, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, de políticas públicas em relação às necessidades de segurança, de saúde, de educação e tudo, normalmente não seria diferente com a justiça, né? Então, assim, as pessoas às vezes chegam, né, e a gente aqui não só recebe de braços abertos para orientar, porque eu sempre tive isso como meta, desde que eu iniciei a magistratura, aliás, desde que eu comecei a trabalhar, que nós, até por termos tido a oportunidade de estudar, de sermos alfabetizados, nós temos a obrigação de devolver isso para a sociedade que é tão carente, tão necessitada de tudo. Não seria diferente com a justiça. Então, aqui a gente recebe e encaminha, sabe? Isso já é praxe, né? As pessoas pensam, às vezes, até de entrar, às vezes, com um processo em si contra alguém, depois que a gente conversa, vê até que não vale a pena. E, falando disso, a gente poderia falar posteriormente com vocês aí sobre o centro que foi criado, quase que próximo, um ano depois da inauguração aqui do Fórum, né, de Corrente, o Centro de Mediação e Conciliação que nós temos aqui na comarca de Corrente, no nosso fórum, né? Inclusive, nós estamos de 6 a 11 agora na Semana Nacional de Conciliação, que foi criada pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais dos estados, inclusive o nosso, obviamente, abraçou.
para que a gente ainda diminuísse mais. Porque se no juizado, que era o que tive anteriormente, nós evitamos um processo propriamente dito, você imagina já procurando o centro de conciliação, que a gente vai fazer não só a conciliação, mas vai se fazer a mediação, porque é uma coisa muito mais profunda, porque são as partes que trazem a resolutividade, a parte que traz como eles querem que seja resolvido. O mediador, o juiz, ou quem vai fazer, né, não dá uma terceira opção como é a conciliação. São eles, é tanto que no Sejus que a gente, às vezes, nem numa sessão não resolve, a gente pode fazer duas, três, porque o que se quer tanto no juizado, que foi o primeiro que foi criado, os juizados especiais, e como posteriormente o Sejus, que é a pacificação social. Porque não adianta, como eu falei também anteriormente, antes da gente gravar, se nós botarmos aqui, por exemplo, três, quatro varas, mais promotores, mais juízes, mais funcionários, se as pessoas ainda insistem em brigar, né? Tolerância zero. O que se quer realmente com essa justiça que foi criada, essa de menor potencial ofensivo, de menor complexidade, é que as pessoas aprendam a ser mais tolerantes, sabe? Ver se vale a pena, sabe? Às vezes uma bobagem que respirou um pouco, já esqueceu, sabe? Doutora, como que faz para entrar em uma ação no JEC? Como que faz para recorrer? Olha, você falou inicialmente de como ter acesso, de como Sim. entrar e como recorrer. A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou, pode ser através de advogado, através da Defensoria Pública e aqui na própria secretaria que a gente recebe por termo, só reiterando. E em relação a recurso, nós falamos que o único recurso que a gente tem aqui é o recurso inominado, né, que as pessoas carentes, comprovando, podem recorrer sem pagar custos, porque para recorrer tem que pagar custos, a não ser que comprove, né? Há uma dúvida se é a necessidade do advogado, né? Geralmente, quando uma pessoa tem um problema, a primeira coisa que ela lembra é do advogado, né? Sei, e é interessante que lembre, porque eles são essenciais, é uma carreira que é essencial, né? A justiça. O que a gente coloca é o seguinte, por não ter custas, né? Às vezes, assim, não, a justiça não é uma justiça que dá dinheiro, né? Porque realmente são pessoas mais simples, né, que nos procuram. O nosso público são pessoas mais carentes. Regra geral, obviamente que tem as exceções, porque, inclusive, a lei permite, né, até pequenas microempresas podem ter a parte, né, que é uma coisa interessante de vocês saberem, que nem todo mundo pode funcionar, pode estar aqui em juízo, ter as vedações, né? Por exemplo, antigamente, autarquias, economia mista e tudo isso não podia, mas agora já a fazenda pública. No polo passivo. Polo passivo, é. Quer dizer, tem essas restrições, ou num polo ou no outro nós tem, né? Que eu acho que nesse momento assim é muita coisa para a gente dar essas informações, né? E como foi que tu... A questão do advogado. Sim, é essencial, né? Há um limite, né, para causas, para que se tenha um advogado? Não. O advogado ele pode ser contratado para qualquer coisa, até quando vai na delegacia, a parte pode contratar e ter os honorários e Mas tudo. no caso, chegando aqui no juizado especial, até certo valor de causa, há Não, necessidade. não há necessidade. Não tem o teto. Não. A partir de 20 salários mínimos, é essencial que tenha advogado. Até 20 salários mínimos você pode fazer se entrar sozinho. Pois é, que bom que ele lembrou. Tu estava tentando, eu até agradeço, justamente, as causas que vão. Tipo, por exemplo, o dano moral, né? Às vezes a pessoa até acha que o dano é maior, mas a fim de entrar direto para não contratar advogado, a parte pode entrar, quer dizer, até, bem lembrado pelo doutor, pelo nosso professor querido Cristiano, que até 20 salários mínimos, você a parte pode entrar sem advogado. A parte, até no teto de 40 mil tem que ser com advogado, apesar de que seja
O advogado é essencial, inclusive no próprio centro, no próprio Sejusc, as pessoas acham que, ai, tal, chamou, não, o advogado é essencial, ele deve comparecer com a parte no Sejusc, que é mediação, sabe? E quando a parte comparece com o advogado, uma parte, a outra, necessariamente há necessidade de que a gente nomeie, se não tiver defensor, para que concorra em pé de igualdade para ter uma ampla defesa, né? Se estabelecer o equilíbrio. O equilíbrio. Quais são os recursos disponíveis em caso de insatisfação com a decisão do juizado especial civil e criminal? A gente, como eu falei anteriormente, o único recurso que tem não satisfeito com a decisão, né? E às vezes não satisfeito, a gente tem até que fazer umas ponderações, porque nunca ninguém está querendo perder. Verdade. Né? Não obstante, a gente não pode entrar no mérito, no foro íntimo de cada pessoa, né? Então, assim, o recurso que se tem em juizado é um recurso inominável, que vai para o tribunal e que a gente já discorreu aqui, né? Doutora, quais são as principais mudanças e evoluções que a senhora observou no sistema da justiça ao longo dos anos? Olha, eu acho que, como tudo na vida, tudo tem os prós e os contras, né? Não obstante, pelo conhecimento que eu tenho ao longo desses anos, que já não são poucos anos, a gente vê que não só, eu acho que pela a própria evolução, a internet, a gente começou a ter mais informação, você começou com o rádio e tudo, etc. Quer dizer, as coisas ficaram mais claras, né? As coisas ficaram mais, de certa forma, mais transparentes, né? Então, assim, querendo ou não, eu acho que as pessoas foram tendo essa consciência maior de procurar seus direitos, muito embora a gente saiba que a gente precisa de muito mais, com muito mais a gente precisa de tudo, né, no nosso país. Quer dizer, a gente sabe que nós somos limitados a população jurisdicionada em relação à educação, né? Ainda a gente ainda peca muito por não fornecer isso. Quer dizer, quanto mais as pessoas se educam, consequentemente, elas não só descobrem que têm mais direitos, como também descobrem seus deveres e suas obrigações, né? Então, mas eu te garanto que as coisas têm melhorado muito. E essa justiça, né, que eu acho que a gente já pode até finalizar, né? Tem mais perguntas? Tem. Tem? Né? Não, eu digo no sentido de que a gente realmente tem visto de que as pessoas nos procuram já ciente de que a justiça vai dar alguma resposta. Elas têm visto que há uma certa efetividade no direito que elas vêm buscar, né? Porque uma das coisas que pecam no nosso país é que a nossa justiça ela é muito lenta, né? Os processos se arrastam, já era ditado aí, que o nosso professor é bem culto, de Rui Barbosa, de que justiça não, tardia não é justiça, é uma injustiça, né? Mas, enfim, a gente vive no Brasil, um país de terceiro mundo, no estado do Piauí, que talvez um dos mais pobres da federação, e a gente vamos lutando, né? Por exemplo, vocês têm professores hoje que eu não tive quando eu estudei, né? Porque a gente tinha bons professores, mas era aqueles catedráticos que falava, até a entonação mudava e tudo. Hoje não, a gente, como também a gente se sente muito mais partícipe, né? Da comunidade, com o jurisdicionado, a gente tem mais essa empatia, a gente tem mais essa convicção de que a gente está aqui para servir. Desde do soldado que fica lá, né? Da nossa auxiliar administrativo, da secretaria, a gente tem essa consciência de que nós estamos aqui para servir. Nós recebemos do Estado, nós somos paga e não somos
mal pagos, mereciam muito mais, mas em compensação aos demais, nós recebemos razoavelmente, então a gente tem que realmente trabalhar para fazer jus ao que a gente recebe. E como a senhora vê o papel da tecnologia no campo jurídico? Meu filho, apesar da sua amiguinha aqui ter começado já até um pouco tarde, que eu passei 9 anos, né, que eu fiz o concurso, eu tinha 32 anos, hoje eu tenho uns 66, mas a gente não pode discutir, né? A gente já está falando hoje de inteligência artificial, mas assim, eu não acho que isso tenha trazido nada de negativo, eu acho que só foi positivo. E eu já vislumbrava, mesmo nas minhas limitações e não tendo tanta experiência, eu lembro que mesmo na minha primeira comarca de Porto, eu já fazia coisas que depois veio a Lei 9.099. Sabe o que eu fazia? Aqueles processos. Estava aqui o processo. Era um oficial de justiça, porque naquele tempo, oficial de justiça, a maioria era por portaria, não tinha nem concursado. E aí eu botava aqui no processo, eu recebia aqui a petição, a gente chegava, estava a petição aqui, já aqui, tudo em cima aqui do nosso birô, eu recebia aqui, normalmente era orientado que deixasse um espaço razoável, lembra disso? Que aí o juiz recebia aqui, recebido hoje, data, DRA, ponto, após concluso, porque a gente não ia botar aqui todo o despacho. Aí eu pegava aqui outra folha, para a secretaria dar o carimbo, esse carimbão, aí eu botava aqui, ó, esperando o carimbo, né, o espaço, botava CLS, concluso, vistos, etc., eu já dava aqui o despacho, ou para citar, ou arbitrando alimentos provisórios e tudo, já ia, quando distribuía, registrava, já estava feito o primeiro despacho. Isso já era uma coisa que eu via, que não havia necessidade de ficar essa dança de cadeira indo e voltando, e voltando. Eu conheci colegas que botavam, retorne à secretaria para atualizar a conclusão. Pode. É só dizer o dia que recebeu. Não é? Para fazer intimação, o oficial de justiça levava o processo em mãos e eu mandava que botasse aqui, ó, para não precisar fazer mandato, ciente da intimação, já ia tudo escritinho, fulano de tal, dos olhos carapuça. Se não sabia assinar, arrogo. Não quis ser intimado, assinado, 2 testemunhas, já estava tudo no ponto. Eu já fazia isso quando eu comecei. Entendeu? É. Por isso que eu digo que tem tudo a ver o que eu faço com o juizado. Tem gente que não tem perfil de juizado. Eu, inclusive, acho que todo juiz deveria passar por juizado antes de assumir uma vara única, uma vara. Qual a importância da imparcialidade e equidade no processo judicial? E como a senhora garante esse princípio em suas decisões? Meu filho, eu acho que é tudo. Quero até ter cuidado de falar dessa fala, porque isso me deixa, de uma certa forma, confortável de falar, não obstante, me deixa muito engessada diante da parcialidade que a gente vem acontecer, né? Inclusive em órgãos, né, em tribunais superiores e tudo, que são os guardiões maiores para a nossa defesa e tudo, porque é tudo. A imparcialidade é tudo, para que você tenha o contraditório, para que você tenha ampla defesa, para que você tenha. Porque, assim, eu acredito, eu não advoguei, mas tenho certeza que advogados corretos, eles não estão necessariamente querendo ganhar a causa, não. Eles querem que sejam julgados, que apliquem a lei, ainda que não seja justo. Para isso, tem os recursos, etc, etc, mas quer que trabalhe com imparcialidade, sabe? Decidindo as causas conforme a lei. E não é a favor. É o mínimo que a gente pode fazer. A outra, a imparcialidade. Como a senhora garante esses princípios? Meu filho, eu me esforço para fazer o meu melhor, é nesse sentido. É tanto que eu queria até colocar isso agora, que eu acho até oportuno, né? Porque eu cheguei aqui, eu já era separada, né? Casada, separada, fui casada há 24 anos, tenho 18 de separada, portanto, eu já tinha aqui 8 anos já. E querendo ou não, as discriminações existem, né? Profissionalmente, da mulher,
a magistrada. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, muito aberta, muito brincalhona, mas nem que você queira, você termina de não poder limitar suas amizades, porque, querendo ou não, tu tá amiga de uma pessoa, ainda que não seja advogada, mas de repente a pessoa tem uma demanda, e aí você fica, ah, meu Deus, a pessoa chegou, está pedindo uma liminar, que não sei o quê, aí tu fica toda cheia, enfim, aí você termina restringindo. Por incrível que pareça, apesar de eu gostar demais, já recebi título de cidadã correntina, mas a minha vida é muito limitada aqui, sabe? Muito. Eu não frequento praticamente nada, eu não ando na casa de ninguém. É muito difícil, muito difícil. Eu cheguei aqui, morando em hotel, depois cansei, sabe? É muito ruim, tira a tua privacidade, tu sai ali, tá ali o caminhoneiro, tá não sei quem, sabe? É muito ruim, tira a privacidade. E também para morar sozinha, segurança e tudo, comecei a morar com Poliana, que foi conciliadora na época e tinha saído, e aí ela era solteira só, e a gente, não, mano, eu vou, que aí é uma casinha muito boazinha dela e tudo, aí ficamos, eu disse, não, mas eu vou dividir despesas e tudo. E aí, depois ela engravidou e tudo, já tinha um namorado, não, agora já deu. Agora você vai ter a sua companhia. Mas, enfim, não é fácil, né? Longe da família, dos filhos, de neto e tudo, mas é uma barra. É uma barra porque tu tem uma vida muito restrita. Mas isso é uma opção que foi feita e a gente tem que arcar com os ônus, não é só bônus, né? De cada coisa que você escolhe, de cada profissão. São escolhas, né? E quais são as responsabilidades e funções de um juiz no sistema judiciário? Pois é, eu terminei falando mais ou menos essa outra pergunta aí, né, doutor Cristiano? Outra pergunta aqui. Como a senhora encorajaria as mais mulheres a seguirem no ramo da carreira do direito, especialmente no magistrado? Eu falei, quase que também eu respondi isso, né? Que querendo ou não, nós mulheres, a gente tem dificuldade no mercado de trabalho em todas as áreas, né? Não obstante, isso aí não deve ser um obstáculo, né? Porque se a gente for pensar assim, a gente cruza os braços e aí que a coisa vai piorar. Eu não tive, juro por Deus. Tipo assim, aqui eu já vou tocar num assunto que vai fugir um pouco do que se está conversando aqui. Mas, querendo ou não, como já teve outras perguntas que terminaram, que eu fui enveredando em outras coisas, porque, querendo ou não, puxa, né? Mas eu, particularmente, por ser mulher, é tanto que nós vivemos fazendo cursos para ver o assédio, não só de servidores, como do próprio magistrado. Nunca houve, eu nunca fui discriminada nesse sentido, até porque, em relação ao salário, que há discriminação no mercado de trabalho, a gente, pelo menos essas garantias constitucionais, a gente tem, que é da irredutibilidade de vencimento, todo mundo ganha a mesma coisa, né? Mas, assim, em relação, por eu ser mulher, não. Porque eu acho, talvez eu esteja errada, é uma opinião minha. Se você se prepara, independente do seu sexo, você faz valer a sua competência. Ainda que queiram puxar seu tapete. Sabe, por isso, de certa forma, é o que eu ia dizer, eu não sou favorável a essas questões de cotas, essas questões, porque eu acho que existe pessoas brancas, miseráveis, do olho azul, do olho verde, como existe o negro, como existe. Você está entendendo? Eu acho que tem que ter ensino de qualidade para todas as raças, cor, religião, sabe? Para todas as pessoas, oportunidade, independente disso, sabe? Se tiver oportunidade, não é a cor, não é o sexo, sabe? Não é a religião, não é as preferências sexuais que vão fazer você não alcançar, entendeu? E outra coisa que eu sempre digo é a questão da educação. Educa teu filho para respeitar o ser humano, que eu duvido que o teu filho vá fazer essa discriminação. Gente, isso é uma opção de vida. Nós não podemos interferir nas opções das pessoas, são escolhas, sabe? Muito obrigada aí, doutor Cristiano, que é a vocês. Tem mais alguma coisa? Não, só queremos agradecer Ah, a excelentíssima senhora doutora juíza titular do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Torrente, doutora Mara Rubia Costa ah, Soares,
por nos proporcionar essa visão tão esclarecida sobre o papel do direito e que tenha sido enriquecedor para os nossos ouvintes. Desde já eu agradeço. Obrigada a vocês. Eu que fico honrada, porque para mim aqui não foi nem um podcast, nem uma entrevista, foi uma conversa bastante informal, como é o juizado, como é a justiça que eu gosto de fazer e que faço. Já há aproximadamente 20 anos, é o que eu gosto de fazer. Bom, muito obrigada, e aqui a gente se coloca à disposição, não só a magistrado, como qualquer um de nós, a gente recebe com o maior prazer, né? Eu sempre coloco, né, que a gente aqui, não só o nosso balcão virtual, mas o nosso telefone aqui do gabinete, o telefone da secretaria e o meu pessoal, eu coloco para qualquer pessoa, independente do horário, pode me ligar que eu atendo imediatamente e dou uma resposta. Entendeu? Não tenho hora, não tenho, sabe? É assim. Essa informalidade é que me contagia, é o que eu gosto de fazer e de ser. Muito obrigada. Obrigada.